Boa noite, sejam bem-vindos. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer Ele por estarmos aqui mais uma vez reunidos como igreja. Boa noite, para estudar um pouco a palavra de Deus. É o assunto hoje, se Deus permitir, Miqueias, capítulo 4. Não estudei esse assunto hoje, mas vou pregar, se Deus permitir. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos está concedendo. Agradecemos pelo dia que nos deste. Agradecemos pela vida, todos esses anos de vida, nós nos sustento. Agradecemos pela igreja. Agradecemos pelos irmãos e pela infinita salvação eterna que Tu nos deste através de Teu Filho, Jesus Cristo, e o Teu Santo Espírito trabalhando, habitando em nós e trabalhando nos nossos corações, nos guiando como devemos viver para Ti. E agora nós pedimos a Ti em favor dos hinos e também em favor do estudo da Tua Palavra. Em favor também dos irmãos que não puderam vir, também pedimos favor das nossas famílias. E as igrejas, irmãs que estão espalhadas sobre a face da terra. Em nome de Cristo Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. O pastor Miguel comunicou comigo hoje que aquele dia que o elenco pediu oração, depois que esteve aqui, que o sobrinho dele já estava no médico, riscado de perder a vista, e mandou a foto do menino tudo, que tinha glaucoma, mas está melhor. Ele falou, não está fora de perigo, uma coisa assim, preciso ouvir mais o áudio dele, né? E mandou lembrança para a igreja, agradeceu a igreja em oração. Então vamos louvar o Senhor. Dó maior.
362. Vocês vão ver assim alto. Agora eu vou soltar daqui, eu não vou aguentar.
Não tomei mel com limão, mas afinal a voz está melhor hoje. Esqueci. Quando eu comprei ontem, hoje eu tenho que comprar 304. Si bemol maior pode pôr a braçadeira no terceiro nome. Sol maior. Pega essa corda.
achei o acorde aqui, vai em dó menor também, ó. Quero ser lembrado de Deus. Terceiro de errado. Inclusive, irmão José Carlos, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua viagem nacional, a visitante hoje, né? Eu pedi um favor dos termos resultados daqueles que falam por dentro, e o irmão que mora aqui, onde encontra cada um com as necessidades de cada um, os que estão trabalhando, os que estão viajando, os que estão empregando, os que estão trabalhando, os que têm oração nessa mais igreja, o Senhor não tem misericórdia, socorrendo e atendendo a cada um com as necessidades, tudo isso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consertando os nossos pecados. Amém. Amém. Irmão Paulo encerrou a mensagem dele com chave de ouro ontem, vamos dizer, toda boa. Ele ficava refletindo lá e no fim deu me animando. Amém, por isso eu agradeço, né? Então, Miqueias, eu vou ler alguns versículos aqui antes, né? Depois vamos estudando lá a explicação, interpretando. Aí ele no versículo 1 de Miqueias, capítulo 4, não estudei isso hoje, eu já falei, né? Mas fique atrás, não sei. Tá ligado aqui, porque isso aqui, ó, não está funcionando. A caixa, então, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Irmãos, vocês notem bem, no milênio, que ele está dizendo que é no final, né, depois de passar essa temporada nossa, nesse mundo, lá não vai ter mais espada, essas guerras que tem, lá vai ser tudo diferente. Vai trocar a espada por ferramenta de agriculturas. Deus, porque quem vai dirigir lá é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo quem estudou esses assuntos sabe, que Isaías também fala, né? Então aqui no versículo 1 já fala, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. A palavra monte aqui refere-se a Sião, onde está localizado o templo de Jerusalém. O templo que vai ser construído. O templo não existe, está tudo preparado. Quando começar a construir, nós saber da notícia, está construindo o templo de Salomão, que aí vai ser construído, aí pode contar que os dias está perto. Porque depois que construir o templo de Salomão, aí vai ter a grande tribulação, que vai vir o anticristo, etc. Então, isso também que simboliza o lugar da presença de Deus e da sua lei. A presença de Deus. E nós aqui, irmão, nesse local aqui no templo, aqui, então nós estamos aqui, esse local da presença de Deus, onde Deus trabalha nos nossos corações
para poder ensinar a palavra de Deus, o caminho de Deus, como trilhar no caminho de Deus, os mandamentos de Deus que cabe para nós hoje, debaixo da graça de Cristo, né? Então, o texto aqui ele profetiza que nos últimos dias este monte será exaltado e se tornará o centro espiritual do mundo todo. É do mundo todo. Vai ser este local lá, o centro espiritual. Aqui, irmãos, aqui é um centro espiritual que nós estamos aqui reunindo. Nós não estamos aqui para vir como festa. Nós não vemos aqui como, assim, para divertir a carne. Viemos aqui para alegrar o espírito, a alma, onde nós ouvimos conselhos, palavras, tudo que usa o púlpito aqui para dar conselho, animar as pessoas como andar no caminho de Deus. Aqui não é lugar de nós andar muito bonito também. Se eu não tenho roupa, eu não vou na igreja, eu não quero repetir roupa. Não, esquece disso. O que manda, que Pedro disse, a beleza do cristão está dentro. Está dentro. Não está naquela compostura das nossas mulheres de vestido, de pintura, nada, coisa simples. Deus gosta das coisas simples. Onde está a simplicidade, Ele está ali. Ele trabalha na simplicidade. Deus não trabalha, não. O Espírito Santo é uma pessoa cheia de orgulho, orgulhosa. É uma pessoa simples. Então, lá para onde todas as nações virão, fala, inclinar-se-ão, tem que inclinar-se, tem que humilhar perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje não estão inclinando. Jesus Cristo está fora, ele está sendo até, por incrível que pareça, até os cristãos estão deixando o Cristo para trás de lado. Ele está tomando a frente da decisão, deixa Jesus, né? Aqui lá eles vão inclinar para aprender a andar nos caminhos de Deus, em justiça. Nós viemos aqui, nós estudando a palavra, para aprender e ensinar como andar nos caminhos de Deus. O caminho de Deus é justiça, não é injustiça. Nós devemos procurar fazer justiça, andar em justiça, não andar com mentiras, não andar fraudando. É isso. Aqui também oferece uma visão de esperança. Aí você tem uma visão, aí você tem uma visão pela fé, uma esperança de um tempo em que a casa do Senhor, que se tornará o ponto focal da adoração para todas as nações, nações quer dizer povos, onde vai todos os povos. Isso vai ser no reino milenar, porque na grande tribulação é só sofrimento. Se agora estão sofrendo, e na grande tribulação? 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio vai ser paz. Vai ter um governo que nunca teve igual, vai ser paz. Vai tomar, poxa, os judeus, esse é o Messias, aqui. Aí depois que é o anticristo ele vai mostrar. Por que fala anticristo? Porque ele vem antes de Cristo. Irmãos, prestem bem atenção aqui. Aqui nós estudando isso, nós frequentando os cultos, a igreja, frequentando os cultos, ouvindo as palavras de quem está pregando, aqui nos abre uma claridade profética, porque é no futuro, um futuro glorioso, do reino perfeito de Deus com justiça. Lá vai ser, lá não vai ter. Você viu quando ele lembra o versículo depois, mais tarde? Pois, que não vai lá ter mais arma de guerra, essas guerras não vai existir mais. Irmãos, há um contraste entre o mundo presente, esse mundo que nós vivemos, esse mundo caótico, e o mundo futuro de paz e justiça na terra futura, com Jesus Cristo, o Messias, reinando. Vai ter um contraste muito grande. Hoje Ele está reinando em espírito nos nossos corações.
Lá não vai, né? Vai estar com o corpo glorificado, não vai estar com o Espírito Santo habitando nós, porque vamos ter Ele presente, junto com Ele governando. É isso, hein? Miqueias também profetiza durante a época de Isaías. Pelo menos nos primeiros anos de Isaías, Miqueias também profetizou, esses profetas. Esses profetas eram homens de Deus, profetizando e escrevendo, e iam escrevendo para nós ter tudo registrado para nós aqui, as coisas passadas. Então, este versículo fala da idade do reino milenar, com Cristo Jesus reinando no mundo. Olha o 2: e irão muitas nações, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Olha, para que nos ensine os seus caminhos. Esse é o propósito, de ir lá para ensinar os caminhos, para aprender, irmão, e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Irão muitas nações e dirão: vinde. Fala, vinde. Elas vão convidar para ouvir a palavra de Deus. Ela vai convidar, como Jesus usou isso no Evangelho de Mateus. Então, todos que necessitam de ouvir. Lá, irmãos, voltaram, não tem pecado, mas vamos ouvir mais, falar de Deus, recordar, ver a santidade de Deus, ver o que Jesus é. Nós não sabemos, não faz uma ideia, nem ideia, não tem como saber pelas Escrituras como é que vai ser o reino milenar. E ele fala: e subamos ao monte do Senhor. Quando fala monte, para saber que o lugar é mais alto, você vai subir. Que nem aqui, e a casa do Deus de Jacó. Jacó é lá em Israel. Uma pergunta: fazer o que lá? A resposta é: para que nos ensine o caminho que andemos pelas suas veredas. Quando nós convidamos alguém para vir na igreja, mas fazer o quê? Fazer o quê? Para ouvir nos ensinamentos, como andar no caminho de Deus. Nós sempre precisamos ouvir. Cada mensagem que nós ouvimos só tem a ganhar. Perde aquele que não vem nos cultos. Nos cultos das igrejas que estão reunindo. Perde quem não vem. Porque você sente o calor, sente mais a presença de Deus. Agora não adianta vir aqui com outras tensões que não resolve nada. Não vem nada. A intenção é servir a Deus. Então, um caminho estreito. Hoje, que chamando a pessoa, vem para um caminho estreito. É o caminho de Deus. O caminho de Deus aqui nesse mundo não é largo. Quem está no caminho largo não está errado. Esse caminho não vai para os céus. O caminho errado é o caminho da perdição. Não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Então quem está com Jesus Cristo, ele está no caminho, está certo. Ele não está perdido, ele está certo. Ele está no caminho. Mas não vai dizer que ele está no caminho, o caminho que ele está seguindo é um caminho perfeito, mas ele não é. É a mesma coisa, ele vai estar andando assim num caminho bem arrumado, bem tudo assim, mas nós estamos sujos. Vamos sujar o caminho, é nós que somos, não é que nós, no caso que sujar Cristo, mas nós que somos impuros, mas estamos no caminho puro. Então, ele fala: porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. É um versículo, esse versículo é como chave dentro de um capítulo que apresenta a visão profética do futuro reino de Deus. Então, para nós sabermos, o futuro reino de Deus é estudando esses livros de Miqueias, Isaías. Então, este versículo também descreve a conversão das nações.
que buscarão o Senhor. Isso vai ser no finalzinho, muitos vão converter na última hora, por uma direção correta. Então aí eles vão buscar uma conversão, quer dizer, converteu, ele mudou, ele está indo para cá, ele deixa aqui, então ele vai pegar outra direção completamente. Não é que ele vai dar volta aqui, tudo aqui, depois volta aqui, aí não, aí é uma conversão, muda de vida, muda de pensamento. O cristão deve estar bem com uma aprendizagem bem boa, para poder, quando ele encontra com uma pessoa, ele conversa. Nós temos muitos assuntos para conversar, mas não esquece desse meio de assunto, planta a palavra de Deus, fala da palavra de Deus, não fica vazio aqui. Se a gente o cristão vai fazer visita numa casa, não sai lá de mãos banando, não deixa a casa vazia. Fala da palavra de Deus, ou convida para vir na igreja. Fala, Jesus te ama, Jesus morreu por ti, pagou teus pecados. Não pesa, não é difícil. Devemos, cada um tem esse dever. Deve ter, porque senão o cristão, o que ele vai? Ele vai só para conversa vem, e as coisas de Deus nada. Então, não, aquele tempo nós era assim, mas hoje não deve ser mais assim. Então quer dizer, buscar o Senhor por uma direção correta. Eu vim aqui, eu convido vocês, eu vou te explicar, pega uma direção correta, até antes da morte. Cuida antes da morte, porque morrer não tem que alertar as pessoas. As pessoas, elas vivem sem esperança. De que morrer, vão rezar por mim, vão queimar a vela, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão orar por mim. Não adianta mais, a escolha é aqui. O que nós tiver que fazer é aqui, né, em vida. Então, deve reconhecer ele como Deus de Jacó, Deus de Israel, e esforçando por aprender seus caminhos. Deve cada vez aprender. Nós estamos no caminho certo, mas tem muitas coisas que para aprender. Aprender por quê? Para nós? Não, mas para poder falar para os outros. Tem que aprender como pregar, estudar os versículos da Bíblia, para poder falar para os outros. Os caminhos que estão escritos nas Escrituras, para nós seguirmos por eles. Ele tem que aprender a falar isso. Ó, o caminho que eu estou seguindo é este, é Jesus Cristo. Os irmãos, aí ele fala aqui: e subiremos ao monte do Senhor, e à casa de Deus de Jacó. Aqui, irmãos, indica que os gentios virão ao templo adorar o Senhor. Gentios são que são fora de Israel, que não é judeus, porque é lá que vai ser o centro, no templo. Agora os gentios de fora, as outras nações, vai tudo no lugar. Por isso, irmãos, de todas as partes do mundo, logo eles farão o que o Senhor tinha por propósito de fazer todo o tempo. Aquele tempo que o Senhor Jesus veio para eles, ele teve todo o tempo, o propósito para fazer aquilo que Jesus teve. Aí eles vão fazer isso no final, que ele vai ensinar o povo. Agora, em Marcos, capítulo 11, versículo 17, no Novo Testamento, diz assim, o que Jesus disse aqui, o que Marcos escreveu. E os ensinava dizendo, então, quer dizer, eles ensinavam dizendo, não está escrito, quer dizer, está escrito no Velho Testamento: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tende feito covil de ladrões. Se note bem, irmãos, que no templo ele deve ser tão respeitado, porque Deus não quer, aqui a casa que foi construída, consagrada para louvar o Senhor. Lembra lá que no Evangelho
fala aqui que não estavam os cambistas lá, e só começou a fazer, errando num templo, assim, você começar a fazer rifa, fazer coisa para vender, é pecado. No templo não, agora fora sim, pode até ser, mas no templo, então ele estava lá fazendo rifa com bois lá, e Jesus chegou, fez um rei de corda, vamos dizer um negócio de corda, fala o nome, azurde, de corda, que nem uma jiboia, né? E para bater, espantou os bois, derribou as mesas, tudo, que ainda não era casa de cambista, que era casa de oração. Então nós aprendemos que aqui no templo não é lugar de brincadeira, e em Eclesiastes diz assim: guarde o teu pé quando entrarem na casa do Senhor. É um lugar de respeito. Os batistas são mais formais nesse daí, mas à vontade. Todo lugar, não é só aqui, lá levamos, eles chegam e começam a conversar, e tudo, tem que se encontra, tudo. Mas tem igreja que não entra, fica tudo silêncio. Quando eu frequentava a católica naquele tempo, que eu tocava até na missa, gente, não dava, você não estava até no pisado, tudo quieto. Até quando eu tocava lá, eu ia no fundo da casa para pegar os instrumentos, eles tocavam, é tudo silêncio. De respeito assim que deve ser a igreja de Cristo. Ser assim, mas não consegue porque costumou nesse lado aí, ó. Então aqui, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aqui em Marcos 11:17. Irmão, na realidade, não corresponde à lei mosaica. Quando fala lei aqui, não está falando a lei de Moisés. A lei que cabe aos crentes do Novo Testamento. Fala, mas sim, um regulamento para o povo viver na presença de Deus. Hoje nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas ainda devemos pôr um regulamento nas nossas vidas. A igreja deve ter um regulamento para o povo viver fazendo a vontade de Deus, dentro da palavra do Senhor. Nós não podemos deixar que a nossa vida cristã, fora daqui, seja uma vida bagunçada. Nós devemos ser cristão aqui, ser cristão aonde tiver. Aonde tiver, eu sou filho de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, desejo. Então nós não devemos participar das brincadeiras que existem. São brincadeiras sadias, mas que não haja malícia, não haja mentira, que não haja briga. Mas sim um regulamento para isso, para o povo viver em harmonia, viver com sinceridade, para servir a Deus, para dar um bom testemunho. Então, num lugar, irmão, como se fosse onde a igreja reúne para cultuar a Deus. Nesse lugar aqui é onde reúne para cultuar o nome de Deus. E nós nunca devemos reclamar da igreja e sair falando para fora para os outros. Principalmente na casa, família, pessoa que não é da igreja. O que acontece aqui deve morrer aqui. Nós não devemos estar reclamando fora. Agora, Provérbio 6:23 fala assim também: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Salomão diz assim, ó, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Luz que esse regulamento, cada vez que clareia, a lei que mostra os nossos pecados. A lei é luz porque ela revela a nossa falha. Se olha para a lei, você vê a falta que nós temos, cada um. Nós somos cheios de falta. Porque tudo a lei diz, isso não, isso não, isso não. Então é cheio de falha. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, então nós vemos, Ele é perfeito, Ele guardou, eu tenho Ele aqui. Então quer dizer que nós se tornamos perfeitos sem ser perfeitos, porque nós temos o perfeito habitando em nós, nós temos a luz de Cristo, então a justiça de Cristo. Então Deus nos vê perfeito porque nós temos Jesus Cristo, porque Ele pagou os nossos pecados. Esta é a razão dada pelo profeta,
pelo qual que as nações agem para ir a Cristo em Jerusalém. Elas têm que agir. Nós temos que agir para poder sair de casa, para poder vir aqui. É um trabalho. Porque o único ensino é luz e o mandamento é lâmpada. Versículo 3 aqui diz: e julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas. Ao versículo 3 de Miqueias: e converterão as suas espadas em paz. Que paz? As espadas, arma branca? Não, é paz, é para trabalhar. E as suas lanças, da espada, lança, em foice, para desmatar, para lavrar. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Nesse dia, com Cristo Jesus, vamos ver aqui, olha que é aqui, 20:14. Então, nesse dia que tiver o reinado milênio, vai ser assim. Vai acabar essas guerras que existem. E para participar lá, para estar lá, tem que preparar já a vida aqui, aceitando Cristo Jesus. E o povo não dá, o próprio cristão não dá valor, irmãos. Se eles pensassem bem, o quanto conhecesse bem a Bíblia, ele ia ver, era outro. Sabemos sair de um lugar que não quero nem lambiscar, voltar de forma nenhuma, sabendo um lugar terrível para quem morre sem Cristo. Quem morre sem Cristo não sai mais de lá nunca. Aquele rico lá de Lázaro, humilde, e o rico orgulhoso. E ele caiu lá e ele viu bem o quanto que é duro. Não tem como expressar. Irmão, ele fala: ele julgará muitos povos, significa arbitrar entre ele, que nem um árbitro de jogo. Vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E o resultado de sua arbitragem é a repreensão e será a abolição da guerra. Não vai ter guerra no reino milenar. O estabelecimento da paz e a prosperidade da paz. Hoje fala muito em prosperidade, mas só fala. E Jesus fala cruz. Jesus fala que aflições. Ninguém, esse negócio de prosperidade hoje, nós devemos procurar prosperidade espiritual. Procurar prosperar na vida espiritual. Procurar aprender e guardar. Se note bem, irmãos, às vezes a pessoa aprende a falar tanto, saber como está a crise do país, saber de falar de política, saber de falar de jogo, futebol, tudo. Tem pessoa que tem muita facilidade, então ele deveria usar essa facilidade que tem, esse talento de ser um bom comunicador, falando do cristão, para comunicar a Cristo, a palavra de Deus. Procurar por ela. Então, e ele vai trazer essa paz, vai ser no mundo todo, e castigará as nações poderosas, até as de muito longe. E isso quando Jesus voltar, ele vai dar um fim de embate em todas essas coisas. Na realidade, significa agir como um árbitro, como juiz no julgamento, mas não com espada, não como arma branca, faca que fala, espada. Este tipo de arbitragem com a espada não será mais usada para a guerra, porque a economia do mundo, que até de uma certa forma sempre foi dirigida para a guerra, e vem assim. Você vê nessa situação, quem está assistindo bem o jornal, a situação que o mundo está acontecendo, do Brasil, está isso para o mundo todo, está feia a coisa. Pelo jeito que eu não vou falar, depois eu falo para vocês.
É que está gravando. No reino milenário, com Cristo será dirigido com paz para todos, para o bem-estar de todos. Hoje nós cristãos não estamos no bem-estar de todos. E vou dizendo que está pior que todos, porque nós largamos de servir aquelas coisas que nós gostávamos para estar servindo a Cristo. Acho que eu fui na casa da irmã Maria esse dia, ou na irmã Maria, não me lembro. Que lá em 1 Coríntios capítulo 15, não estou me lembrado agora. Então, irmãos, olha, quando o apóstolo Paulo, se aquelas coisas que está pregando não acontecesse, se Cristo não tivesse ressuscitado, ele falou, nós somos o maior miserável do mundo. Porque deixar o mundo que oferece tanta alegria, tanto gosto, que o mundo, e o irmão Félix é tão ingênuo, porque acho que ele não provou o pecado muito, né? Ele fala, não sei que essas pessoas gostam de pecado disso, irmão Félix. Se o pecado fosse ruim, ninguém ia pecar. O pecado é bom. Ele é bom, mas ele é traiçoeiro. Ele não é de Deus. Deus é inimigo. É do diabo. Então ele fala, nós seríamos o pior miserável, que nós deixamos aquela vida para seguir um Deus que não ressuscitou, que está na tumba, então está perdido. Mas não, ele ressuscitou. Então aqui fala, aqui no versículo 4, deixa eu ver, aí dá. Mas assentar-se-á, 4, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem o espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos diz. Pense bem, que tranquilidade, vai sentar debaixo da videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem o espante, não vai haver que te amedronte, que te faz sentir medo, ficar com medo. O mundo hoje vive com medo, da situação que está o mundo. De maneira nenhuma. Uma das melhores declarações que foram feitas, o temor será uma coisa do passado. Já passou, quando estiver lá, é coisa do passado. Uma das melhores declarações que foram feitas, porque o que produz o temor já se foi. É o inimigo, ele que produz. Ele está, como o Paulo diz ontem, ele está aí. Em todo lugar ele está. Não tem como falar se está no meio, no termo, não existe. Ou se não estiver aqui, você está aqui. Ou está com Cristo, ou não está com Cristo, está com Ele. Então, os irmãos, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Eu vou ler Provérbios 6, 23 e depois parar aqui. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Não esqueça, irmão, quando você é repreendido por alguém, quando um irmão te repreende, pode saber que ele te ama, mesmo que ele não fala com palavra muito doce, assim, com uma palavra. Tem gente que tem um jeito de corrigir, de falar que a pessoa sai, outros não. Eu mesmo não tenho esse dom assim, não. Eu vi o pastor Esteve também assim, o pastor Rich, e tem outro irmão Félix, com aquela delicadeza, outros têm, eu já não, mas é por o bem da pessoa. Então, quando corrige, é uma correção para o caminho da vida, para entrar no caminho. Amém? Então vamos louvar o Senhor, que Ele nos traz nós amanhã aqui novamente, se Ele permitir, nós vemos. Mas ele deve estar com esse propósito de ver. Qual é o hino? Você começando, tem um friozinho, hein? Começando a ter frio. Tem que cuidar com a voz, que chama de luz. Irmão, vamos pular e não temos nada. 299, Ré maior. Ah, não tomou João? Ah, já naquele João não está acostumado. Será? Não sei. Vai ter um monte de coisa, ele pediu o telefone dele. 299? É 299. Onde quer que seja.
Obrigado. Tá tirando, você só vai orar. Então vamos. A última oração. Irmão Paulo termina com uma oração. Vou pedir uma coisa, irmão. Quando na oração, perceba às vezes, quando o Montônio está falando, que ele ora, é uma oração, orando, vejo a pessoa começa a andar, se vai cumprimentar alguém, não vai. Presta atenção, porque é falta de respeito, né? Tem que ter ordem com Deus, né? Porque a pessoa está orando, você tem que ficar para depois falar o amém. Correto? Então sempre deixa um pouco das coisas que tem que fazer para ouvir a oração. Tá bem, irmão Paulo, ora. Senhor, né, nos colocamos nas tuas mãos a nossa vida, nosso dia de amanhã, que já possa estar nos trazendo aqui, né? Amém. Saúde, vida, o novo nome, cantar hinos, o Senhor nos prepara para o bolo de sono, a casa está trabalhando, os que estão com o lá, que possam abençoar.
Amém. Assim como toda a nossa família, onde estamos, né? Cada um no seu lugar. Pedimos também, né, por essa igreja, que o Senhor possa abençoar, que possamos estar sempre aqui, pregando a palavra, pelo pastor, principalmente. Que o Senhor sempre dê a ele a força necessária, a sabedoria, a inteligência, a paciência, o amor, né, pela sua obra. Amém. E por cada um de nós, agradecemos de uma forma especial, né, pela nossa salvação através da morte, da nossa fé, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, derramando pela sua vida por nós. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Amém. Eu esqueci de orar, esqueci de falar com o Paulo. Lembrar também que Deus abençoe. Está lá o irmão Daniel, e a mulher dele, a filhinha, e o irmão Hélio e a Maridiana estão lá no Ari. Que amanhã é aniversário lá, e o Daniel de Bauru, lá, o irmão Daniel lá vai pregar. Então lembrando eles de oração, sempre que Deus abençoe eles, né?